capivara gigante. Mas na verdade é um policial indo prender um criminoso. A polícia descobriu que um traficante foragido chamado Machine tava numa casa. Mas eles tinham medo que ele fugisse quando visse a polícia. Então tiveram uma ideia genial. Botaram um policial vestido de capivara dançando na frente da casa do criminoso. E pra melhorar, ele tava segurando um presentão. O Machine, assim como todo mundo que tava em volta, ficou muito curioso pra entender o que tava acontecendo. E quando ele finalmente abriu a porta, foi isso aqui que aconteceu. Acá tienes tu regalo. Quanto mais aí? Finalmente prenderam ele e encontraram mais de 1.800 pacotes de pozinho mágico na casa dele. Obrigada, capivara. Esse menino mentiu que seu tio era famoso, mas ninguém acreditou no que aconteceu depois. O Billy, de 12 anos, resolveu contar pra todos os seus amigos que o comediante Jay Leno era seu tio. Só que era mentira. Todo mundo duvidou e chamou ele de mentiroso, mas ele se manteve firme e disse que sempre andava na Lamborghini do seu tio Jay. Os amigos então pediram pra ele provar e ele percebeu que tava ferrado. O Billy então resolveu escrever uma carta pro Jay Leno, explicando a situação e pedindo a sua ajuda. Ele sabia que não ia receber nenhuma resposta, mas resolveu tentar mesmo assim. E foi aí que o Jay Leno leu a carta dele. E não só achou a situação muito engraçada, mas também pediu pra mãe do Billy pra levar ele pra escola. O Jay, então, um dia apareceu de surpresa na casa do Billy, com a sua Lamborghini pra levar ele pra escola. Quando o Billy casualmente saiu do carro e gritou tchau, tio Jay, os amigos dele ficaram em choque. O Jay, infelizmente, nunca mais teve contato com o Billy, mas acha que ele vive uma vida de crimes e mentiras por causa do que ele fez. Esse homem foi chamado para uma entrevista de emprego, mas as coisas deram tão errado que ele foi parar na TV. Em 2006, Guy Goma se inscreveu para um trabalho no setor de tecnologia da emissora BBC. E em maio do mesmo ano, ele foi chamado para fazer uma entrevista presencial na sede da empresa. Ele chegou na hora combinada e ficou esperando na sala de espera, até que alguém finalmente chamou o nome dele. Só que o que ele não esperava é que ao invés de ir para uma sala e ser entrevistado por um superior, ele foi levado para um estúdio de um jornal ser entrevistado por um repórter. O que aconteceu foi que a emissora confundiu ele com um outro cara que também chamava Guy, que era especialista em uma outra coisa e ia ser entrevistado no jornal. O repórter começou a fazer um monte de perguntas pra ele que ele não sabia responder. E o mais impressionante foi que ele respondeu tudo quase que perfeitamente. Quem viu o programa de casa provavelmente nem percebeu que ele não era a pessoa certa pra entrevista. Now more people will be downloading online. Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet and the website everything they want. Depois de entender o que aconteceu, eles finalmente chamaram ele pra entrevista de emprego e ele não conseguiu o trabalho. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Essa escola cometeu um erro enorme. Algum aluno começou a roubar todo o papel higiênico dos banheiros masculinos. E por isso, o diretor resolveu trancar todos eles até o culpado aparecer. O problema é que todos os alunos agora não podiam usar o banheiro por uma semana inteira. Mas eles resolveram se vingar. Combinaram de se segurar até a última aula. E quando ela terminasse, se aliviar na sala de aula como protesto. O diretor ficou em choque e deu suspensão pra todos eles. Só que os pais descobriram e denunciaram a escola por não deixar os seus filhos fazerem necessidades básicas. Eles levaram uma multa e reabriram os banheiros. Essa escola só tem 2 horas de aula por dia e não tem professores. Todas as aulas lá são ensinadas por inteligência artificial. E cada aluno tem seu próprio professor de IA. E depois dessas horas, eles passam o resto do dia aprendendo coisas úteis, como aprender a montar móveis, empreendedorismo, como falar em público e até finanças. A ideia deles é fazer que os alunos amem a escola ao invés de odiar. E o resultado, de acordo com eles, é que os alunos estão aprendendo 2 vezes mais rápido do que nas escolas normais. Isso, obviamente, gerou muita polêmica, porque apesar de parecer ser bem eficiente, ninguém sabe exatamente qual vai ser o resultado real disso, além de tirar o emprego de vários professores. Qual é a sua opinião? Essa escola só tem 2 horas de aula por dia e não tem professores. Todas as aulas lá são ensinadas por inteligência artificial e cada aluno tem seu próprio professor de IA. E depois dessas horas, eles passam o resto do dia aprendendo coisas úteis, como aprender a montar móveis, empreendedorismo, como falar em público e até finanças. A ideia deles é fazer que os alunos amem a escola ao invés de odiar. E o resultado, de acordo com eles, é que os alunos estão aprendendo 2 vezes mais rápido do que nas escolas normais. Isso, obviamente, gerou muita polêmica, porque apesar de parecer ser bem eficiente, ninguém sabe exatamente qual vai ser o resultado real disso, além de tirar o emprego de vários professores. Qual é a sua opinião? Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de
fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar para descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha, até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e estava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar para descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha, até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e estava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Essa escola tinha cheiro de... Durante um mês, um cheiro muito forte de fezes invadiu todas as salas e corredores dessa escola. O cheiro era tão forte que várias pessoas passavam mal, e a escola precisou investigar para descobrir de onde isso estava vindo. Olharam os banheiros, lixos e até o ar-condicionado, mas não descobriam de onde o fedor vinha, até que decidiram olhar as câmeras e descobriram que um professor tinha comprado um spray de pum e estava jogando ele todos os dias em salas diferentes. Ele foi preso. Essa escola tinha uma regra muito burra. Nessa escola, se você estivesse passando mal, só podia ir para casa se vomitasse ou tivesse com febre. Um dia, esse menino tava com dor de barriga e pediu pra diretora pra ir pra casa. Só que eles acharam que ele tava mentindo e reforçaram que ele só poderia ir pra casa se ele tivesse com febre ou vomitando, e mandaram ele de volta pra aula. Só que ele tava com muita raiva, porque realmente tava com muita dor de barriga. E foi aí que, depois de muita dedicação e foco, ele conseguiu forçar o vômito na professora. Ele foi pra casa e logo depois mudaram a regra. Essa escola tinha uma regra muito burra. Nessa escola, se você estivesse passando mal, só podia ir pra casa se vomitasse ou tivesse com febre. Um dia, esse menino tava com dor de barriga e pediu pra diretora pra ir pra casa. Só que eles acharam que ele tava mentindo e reforçaram que ele só poderia ir pra casa se ele tivesse com febre ou vomitando, e mandaram ele de volta pra aula. Só que ele tava com muita raiva, porque realmente tava com muita dor de barriga. E foi aí que, depois de muita dedicação e foco, ele conseguiu forçar o vômito na professora. Ele foi pra casa e logo depois mudaram a regra. Essa foto é estranha pra você? Se eu te perguntasse quando ela foi tirada, o que você responderia? A resposta dessa pergunta é o que torna essa foto tão polêmica. Ela foi tirada em 1901, há 123 anos atrás. Mas quando a maioria das pessoas pensa numa foto tão antiga, a gente pensa em pessoas sérias, com roupas formais e sem nenhuma pose divertida. Exatamente o contrário dessa foto. A forma como as pessoas se comportavam no começo da fotografia é completamente diferente do que a gente faz hoje. Então ver alguém fazendo uma pose tão moderna há mais de 100 anos gera bastante estranheza. Por isso, todo ano essa foto viraliza na internet e aparece um debate sobre se ela realmente foi tirada em 1901. E a resposta é sim. Antigamente, tirar fotos era um processo extremamente caro e demorado, e por isso era vista como uma coisa muito séria e importante, e por esse motivo quase ninguém sorria. Mas quando foram tirar foto desse agricultor chinês, ele não sabia disso, e quando pediram pra ele fazer uma pose, ele fez essa aqui. E é por isso que, pra gravar Homem-Aranha, o Tom Holland fez uma piada pra Marvel falando que ele deveria passar alguns dias em uma escola pra aprender a ser um adolescente normal. Só que eles gostaram da ideia e resolveram fazer isso de verdade. A ideia então era fazer ele passar alguns dias em uma escola comum dos Estados Unidos, para que ele pudesse interpretar melhor o papel de um adolescente americano. Um dia, então, ele pegou a sua mochila, caderno e caneta e foi para a Escola de Ciências do Bronx, em Nova York. Nem os alunos, nem os professores sabiam que ele não era um aluno de verdade. Então, no começo de toda a aula, eles levavam ele para frente da sala e apresentavam ele como um aluno novo. Ele, então, finalmente sentou no fundo da sala do lado de uma garota. Ela virou para ele e perguntou o que ele realmente estava fazendo ali. E a resposta dele foi essa aqui. I was like, well, do you want to know my secret? He's like, okay. I'm actually Spider-Man. He's like, dude, you're nuts. Ele explicou a história dizendo que na verdade era um ator britânico e que estava ali pra aprender a ser um aluno normal pra interpretar o Homem-Aranha. E ainda assim a menina riu da cara dele e não acreditou. Imagina a frustração dessa garota quando ela foi no cinema e descobriu que a história era verdade. Essa ilusão de ótica tá dividindo a internet. Olha pra esse vídeo aqui. Metade de vocês vai ver a mulher girando pro sentido horário, enquanto a outra metade vai ver ela girando no sentido anti-horário. Mas essa não é a parte importante. O que interessa mesmo é se você consegue ver ela girando dos dois lados. Se você consegue alternar rápido entre ver ela girando para um lado e girando para o outro, isso significa que o seu cérebro é bem dinâmico e adaptável. Mas se você não conseguir até o fim do vídeo, tá tudo bem. É meio difícil e eu mesma precisei ver o vídeo 3 vezes para ver ela girando para um lado e depois para o outro. Até existe um truque para conseguir, mas eu não vou estragar a experiência de vocês.
Esse cara fez uma música com 0 palavras reais, só pela zoeira. Adriano Celentano tava muito bravo, porque as músicas em inglês faziam muito mais sucesso na Itália do que as músicas italianas. E aí ele teve uma ideia. Inventou uma música que parecia ser em inglês, mas que não tinha nenhuma palavra real. Era tudo inventado, pra provar que as pessoas escutariam qualquer coisa que viesse dos Estados Unidos, mesmo que ninguém entendesse a letra. Só que funcionou um pouco demais. A música virou não só a maior da sua carreira, como também pegou primeiro lugar na Itália. Esse cara fez uma música com 0 palavras reais, só pela zoeira. Adriano Celentano tava muito bravo, porque as músicas em inglês faziam muito mais sucesso na Itália do que as músicas italianas. E aí ele teve uma ideia. Inventou uma música que parecia ser em inglês, mas que não tinha nenhuma palavra real. Era tudo inventado, pra provar que as pessoas escutariam qualquer coisa que viesse dos Estados Unidos, mesmo que ninguém entendesse a letra. Só que funcionou um pouco demais. A música virou não só a maior da sua carreira, como também pegou primeiro lugar na Itália. Existe uma playlist que é o roteiro inteiro de B-Movie. Preto, amarelo, preto, amarelo, preto, amarelo. Amarelo e preto. Hoje eu vou dar uma variada, é. Terry, o café tá na mesa. Tô indo. A playlist tem 8.550 músicas e 462 horas. E no final eles até escrevem fim. Genial. Essa professora foi demitida por ser legal demais. Ela ensinava história e era a favorita dos alunos. E além disso, era rapper. E postava suas músicas no YouTube. Só que os pais descobriram e não gostavam nada disso. E reclamaram com a escola, que deu 2 opções pra ela. Ou deletava todas as suas músicas ou seria demitida. E ela escolheu a última. Só que depois disso, ela lançou um novo clipe. Com todos os alunos da escola, zoando os pais que fizeram ela ser demitida. Essa professora tinha uma regra muito burra. Ela nunca deixava ninguém ir no banheiro, porque achava que dava pra esperar pra ir no intervalo. Uma menina pedia em toda a aula, mas ela nunca deixava. Mas no último dia, resolveu se vingar. Durante a aula, pediu 3 vezes pra ir no banheiro e a professora não deixou, mesmo ela falando que era urgente. Mas na 4ª vez, quando ela negou, a menina levantou, olhou nos olhos da professora e fez xixi, na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. Essa professora tinha uma regra muito burra. Ela nunca deixava ninguém ir no banheiro, porque achava que dava pra esperar pra ir no intervalo. Uma menina pedia em toda a aula, mas ela nunca deixava. Mas no último dia, resolveu se vingar. Durante a aula, pediu 3 vezes pra ir no banheiro e a professora não deixou, mesmo ela falando que era urgente. Mas na 4ª vez, quando ela negou, a menina levantou, olhou nos olhos da professora e fez xixi, na frente de todo mundo. Ela então contou pros pais e a professora foi demitida. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Em 2024, pessoas começaram a esconder dinheiro em produtos de bebê pra ajudar novas mães. Só que deu muito errado, porque influenciadores colocaram dinheiro em fraldas, lencinhos, leite e gravaram. Só que os vídeos viralizaram e as pessoas começaram a destruir produtos de bebê no mercado pra procurar pelo dinheiro. E no fim, os mercados precisaram trancar os produtos de bebê pra ninguém arrombar. Essas gêmeas idênticas se casaram com outros gêmeos idênticos, mas as coisas ficaram bem mais complexas do que eles imaginavam. Brittany e Brianna cresceram juntas, se formaram em direito juntas e até trabalhavam na mesma empresa. Elas iam pra casa e dormiam na mesma cama. Em uma convenção de gêmeos, elas conheceram o Josh e o Jeremy. E alguns anos depois, eles pediram as duas em casamento ao mesmo tempo e fizeram um casamento conjunto. Depois disso, as 4 se mudaram pra mesma casa e acabaram engravidando ao mesmo tempo e deram à luz a 2 bebês idênticos. E os médicos disseram que mesmo geneticamente eles sendo primos, teoricamente os 2 são também irmãos. 2025 vai ser foda. Faltam 3 meses e alguns dias pra 2024 acabar. E as pessoas não aguentam mais esse ano. O motivo? Vai acontecer muita coisa legal em 2025. Começando com os filmes que vão sair. A gente vai ter Batman 2, Avatar 3, Shrek 5 e o filme de Minecraft. Falando de séries, finalmente vai sair a 5ª temporada de Stranger Things, além da 2ª temporada
temporada de Wandinha. Finalmente o GTA 6 vai sair e provavelmente vai bater todos os recordes da história dos videogames. E a gente também vai ganhar uma biografia do Michael Jackson. Amanhã já podia ser ano novo, né?